Muito boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Estamos iniciando mais um programa É Por Aí, aqui pela TV Metropolitana, canal 23.1 Natal, também para os assinantes da Cabo Telecom, canal 130, assinantes de Natal, de Parnamirim, de São Gonçalo do Amarante, e no sinal aberto aí para vários municípios das regiões Agreste, Potengi, Mato Grande. São mais de 30 municípios aqui na área da Grande Natal. Como todos os dias, a gente repete no comecinho do programa que sempre estamos entrevistando pessoas que têm entre suas ações e atitudes na sua história de vida virtudes humanas. E se o nosso convidado de hoje é um oficial dos Bombeiros Militares do Rio Grande do Norte, é claro que virtudes ele tem e é natural até da própria profissão do bombeiro militar. Eu estou falando aqui do Major, o João Eduardo, que é o comandante do primeiro grupamento de bombeiros, que abrange aqui as regiões de Natal, também parte do Agreste do Rio Grande do Norte, da região Trairi, até da região central, municípios da região central e do Mato Grande. Vamos conversar porque a gente está se aproximando do verão. Embora a temperatura já esteja aumentando aí, a gente já tenha tido algumas ocorrências de incêndios em vegetação. Aconteceu semana passada ali perto de Ceará-Mirim, hoje mesmo está acontecendo um incêndio no final ali da Ayrton Senna, aqui perto dos estúdios da TV Metropolitana, e é necessário que a gente converse com o pessoal dos bombeiros, com alguém qualificado para dar informações à população sobre como evitar e como prevenir sinistros, incêndios e até também como se precaver dos pequenos acidentes domésticos que podem causar sérios danos. Major, muito bem-vindo ao programa É Por Aí, muito bem-vindo à TV Metropolitana. Obrigado, a gente está aqui para sanar as dúvidas dos telespectadores e também falar algumas dicas de como se prevenir para a questão de incêndios, seja em residência, seja prevenção de acidentes domésticos, como também incêndios em ambientes florestais e até mesmo em áreas urbanas. Lembrando que o programa É Por Aí tem patrocínio do Ocean Palace Hotel. Lá no Ocean Palace Hotel você tem 5 restaurantes que são abertos à frequência da população de Natal. Aí a gente está vendo aí uma imagenzinha, tem o Ocean Grill, tem o Sushi Bar. Essa imagem aí é de um prato lá do Sunrise Coffee Shop, que funciona 24 horas. O Ocean Grill tem grelhados maravilhosos. Também o restaurante, o Sushi Bar, que fica lá na beira da praia. Ali você pisa na areia para chegar lá. E a pizzaria La Luna, além do restaurante francês, muito bom. É uma referência de bons restaurantes do setor hoteleiro do Brasil. É o Le Soleil, lá do Ocean Palace Hotel, ali na Via Costeira. E lembrando que aos sábados tem a feijoada 5 estrelas do Ocean Palace, que tem coordenação do crítico de gastronomia Marcelo Diebe. Voltando agora aqui para a conversa, iniciando do começo, eu perguntaria ao Major João Eduardo, vamos começar do começo mesmo, de quando você despertou para ser bombeiro militar. Como é que é? Você é de onde? É daqui de Natal? É daqui do Rio Grande do Norte? Quando despertou para os bombeiros? Sou natural de Natal, certo? Entrei no estado em 94, através do concurso público. Fiz academia de polícia militar, tá? Na época a gente não tinha academia de bombeiro à época. Quando eu me formei, tive a oportunidade de estagiar em todos os batalhões à época da polícia, a qual o bombeiro era um batalhão da polícia. Fui para o estágio do bombeiro, gostei do serviço e estou lá desde então, desde 99 até hoje estou desde 1999, 19 anos já dentro dos bombeiros. 19 anos dentro dos bombeiros. O que é que lhe fascina mais no trabalho de bombeiro, hein, Major? Porque é um trabalho fascinante, mas ao mesmo tempo também é um trabalho muito perigoso, né? Isso. O lema da gente é vidas alheias, riqueza a salvar. Então muitas vezes a gente tem que dar a nossa vida em prol da população, certo? Então o que nos cativa mais é saber que eu posso salvar uma vida, saber que eu posso salvar um bem que aquela pessoa batalhou tanto para ter, eu consigo lá apagar um fogo, ou então extinguir alguma coisa ali, algum mal que está acontecendo, e com isso a gente sai satisfeito. Tirar uma vítima, desencarcerar uma vítima para ela sair com vida, a gente entregar o SAMU, à época, a gente que fazia o transporte até
o hospital, hoje em dia a gente entrega o SAMU àquela vítima, mesmo machucada, mas ela íntegra. Então a gente fica satisfeito com isso. No caso também de algum desabamento, de sinistro, desse caso que a gente está falando. Né? Isso, a gente já foi também para a ocorrência de soterramento, a qual infelizmente a gente chegou lá, a pessoa já estava em óbito, mas mesmo assim a gente conseguiu resgatar o corpo e entregar para os familiares. Neste momento, qual é o maior número de ocorrências? Quais são as coisas que mais preocupam os bombeiros? Atualmente a gente está com o maior índice de ocorrência nossa está entre as ocorrências de abelha, as ocorrências de captura de abelha, a qual a gente faz em torno de 20 ocorrências dia. 20 por dia? E de uns 2, 3 semanas para cá, iniciou a época de fogo em vegetação. Então, a gente também está com uma grande quantidade de fogos em vegetação, seja na área urbana quanto na área rural. Certo? Então, a gente também está com uma grande quantidade. A gente está com, em média, de 10 ocorrências dia de incêndio florestais. 10 dias? Isso. Teve semana passada que foi muito grande ali em Ceará-Mirim. Isso. A gente teve até que mandar um efetivo extra para dar apoio. Então, foi quarta-feira da semana passada, certo? A qual a gente estava numa reunião, foi acionado, a gente teve que sair. Eu e o capitão de serviço, a gente organizou e o capitão foi fazer o combate juntamente com as 2 guarnições, mais o nosso caminhão de incêndio que estava lá já combatendo o incêndio. Major, é comum os soldados do fogo, assim, eles acabarem feridos também nessas atividades? Em parte de incêndios florestais, ocorre por causa de algum galho, alguma coisa que venha bater nele, mas nós temos os nossos EPIs, nós temos uma roupa de aproximação, uma roupa de combate a incêndio, a qual nos dá essa proteção tanto contra o calor, não contra o fogo, mas sim contra o calor emanado e algum objeto que possa bater, certo? No corpo. Para a proteção da cabeça e de face, nós temos o nosso capacete, a qual nos dá a proteção da região da cabeça, e a gente pode baixar uma viseira para proteção da região da face. E na nuca a gente ainda tem uma proteção refratária para evitar o calor na nuca. Então, da parte de EPIs, os bombeiros estão bem? Estamos bem, nós temos EPIs de última geração, certo? O que não evita que aconteçam ainda alguns Com certeza, né? Pode ocorrer, porque na maioria das vezes em fogo e vegetação, a utilização do EPI ele é obrigatória. Mas como anda muito, então tem ainda alguns que não utilizam, mas a determinação do nosso comandante-geral é que todos utilizam o EPI, independente de qual ocorrência seja. Major, essa parte de incêndios em vegetação, isso é um problema que a cada ano se repete e é muito difícil de controlar, né? Às vezes alguém que vai fumando no automóvel, jogou uma pilba de cigarro, pode gerar um incêndio. Com certeza. O maior índice de incêndio tem a parte criminosa, lógico, né? Mas também tem aquele pessoal que, por desconhecer a natureza, o risco ela vai ater fogo. Na maioria das vezes, na área urbana, que a gente atende fogos, aí não é bem em vegetação, é mais em lixos, em entulhos, é o pessoal que não quer ou não quer esperar a urbana passar para a coleta de lixo pública lá. Isso. Aí ele vai ater fogo. E às vezes o fogo se expande mais do que o Quando dá previsto. O vento, sai uma faíscazinha, se tiver uma vegetação próxima, como a vegetação está seca, aquela faísca vai ali e vai dar um grande incêndio. Então, na maioria das vezes ocorre isso. Então, muitas vezes é por falta de conhecimento da população. Mas vamos voltar aí a uma parte aí que você falou, que há incêndios também, há sinistros também, que são, digamos assim, provocados, né? Isso. A partir da constatação de que houve uma provocação, aí o caso sai dos bombeiros e passa para a polícia investigar? Como é que é esse processo? Para a Delegacia do Meio Ambiente, certo? Tem tanto a parte da Delegacia do Meio Ambiente da Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros nós temos nossa Seção Independente de Defesa Ambiental, que é a CIDAM, certo? Que atualmente é comandada pelo Capitão Moisés, e também tem o Batalhão de Polícia Ambiental, Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar. Da Polícia Militar. Certo? Então, se a gente o trâmite, o burocrático, digamos assim, da investigação, ocorre nessas duas instâncias? Isso, ocorre na instância tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. A Polícia a gente faz o combate, a Polícia Militar, se tiver presente, a gente faz o estudo junto com a PM,
a PM se foi identificado que foi criminoso, envia o TCO para a Aí o criminoso pode ser doloso ou culposo? Pode. Também. Tem também a questão do dolo e da culpa, né? A qual aquela pessoa, ela botou fogo no lixo para queimar, ela não tinha a necessidade. Incêndio maior. Ele não queria provocar aquele outro incêndio, provocou. Ou aquele que quer provocar um incêndio para, vamos supor, jogou um cadáver lá, um corpo, e quer se livrar e até o fogo. Aí é uma coisa mais. Isso, então existem essas duas formas de crime. Como é que é a estrutura dos bombeiros? Eu fico assim admirado. Um comandante anterior do Corpo de Bombeiros, o Coronel Monteiro, esteve comigo aqui na TV Metropolitana no ano passado, e ele me falou assim um pouco eu acho que eu lembro um pouquinho assim, de deficiência de pessoal, ou seja, o quadro é bom, tem um pessoal que trabalha muito, mas o efetivo que era necessário era maior do que o que tem hoje. Continua esse problema no Corpo de Bombeiros? Nós ainda estamos precisando de efetivo, certo? O nosso efetivo ainda está um pouco baixo, tá? Em relação ao que prevê a nossa Lei 230, tá? Tá para ter uma reestruturação da nossa Lei de Organização Básica, a qual o comando, juntamente com o governo, está vendo a viabilidade de aumentar esse número, mas atualmente nós ainda estamos com um efetivo baixo. Nós não São quantos bombeiros no Rio Grande do Norte? Nós estamos aproximadamente com 560 militares. Para o estado todo? Isso. Para o estado todo? Isso. Para o estado todo. Dá conta? Dá sim, a gente sobrecarrega os nossos militares que estão no operacional, mas de uma certa forma, mas a gente consegue. Com a implementação das diárias operacionais, isso deu um alívio ao serviço operacional. Então hoje, o meu diretor, que é o Tenente Coronel Santos Lima, ele deflagrou a Operação AMA. Certo? Que é Abrace o Meio Ambiente. Abrace o Meio Ambiente, Operação AMA. Que é exatamente aonde a gente vai trabalhar no incêndio florestal. Então a gente tirou essa sobrecarga do incêndio urbano, que seria os ABTs, o ordinário. A gente abriu 2 viaturas em sistema de DO, a qual essas viaturas é que faz o combate ao incêndio florestal. Então a gente desafogou porque era possível fazer esse remanejamento. Isso. Aí eu pego o militar de folga e boto o serviço pagando uma diária operacional para ele. Pagando uma diária operacional. É interessante isso. Porque veja bem, você falou aí no AMA, né? Isso. AMA não chega a ser uma coisa preventiva, mas é uma preparação para operacional. É um operacional. É um operacional, não é preventivo. É operacional. Preventivamente, como é que os bombeiros agem? Quais os programas que tem no Corpo de Bombeiros? Para a questão de incêndios, a gente está sempre fazendo palestras. São vários programas? São, mas assim, voltado para incêndio, não. Aí são programas sociais. São programas sociais. Espera aí, então vamos detalhar melhor depois do intervalo comercial. Para o nosso primeiro intervalo comercial do programa É Por Aí. E hoje a gente está conversando porque o tempo é muito adequado para isso, a gente está entrando aí no mês de novembro, o tempo fica mais seco, começam os incêndios aí nos capinzais, ou mesmo na vegetação que está seca, dentro das cidades e fora das cidades também. E a gente está conversando aqui com o Major João Eduardo, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. Ele é o comandante aqui do GB1, primeiro grupamento de bombeiros do Rio Grande do Norte. É uma área grande que está sob a responsabilidade, está nas costas desse homem que está aqui ao meu lado. Mas a gente vai detalhar também no próximo bloco como é que os bombeiros trabalham para prevenir, para precaver, para talvez diminuir um pouco a possibilidade de sinistros e de riscos, de incêndios e de acidentes. Aguarde um instante só e já voltamos. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa.
A Natal Rigor abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância. Voltamos ao programa É Por Aí. A gente está conversando aqui com o Major João Eduardo. Olha, o Major é do Corpo de Bombeiros, ele é bombeiro militar, ele é o comandante do GB1, é o primeiro grupamento de bombeiros do Rio Grande do Norte, que é sediado aqui em Natal, mas abrange uma vasta região do estado. Quase a metade do Rio Grande do Norte está aí com o pessoal do grupamento de bombeiros, o número 1, o primeiro GB1. Eu deixei no bloco anterior uma pergunta para o Major, que era o seguinte: Major, existem programas sociais, sejam atividades extras dos bombeiros para prevenir, precaver, ou seja, evitar que os sinistros aconteçam mais, ou seja, uma orientação para as pessoas de como trabalhar melhor para não se expor a riscos desnecessários? Certo. Nós temos a parte de palestras, certo? A qual a gente faz a palestra junto a uma determinada empresa ou um determinado condomínio, explicando o que deve ser feito ou não, principalmente na parte de incêndios. Certo. Por exemplo, a empresa solicita aos bombeiros essa palestra, como é que é o processo? Sempre ocorre de determinadas empresas solicitar que a gente vá fazer uma palestra de prevenção, certo? Nós temos os militares, como o subtenente Nóbrega, capitães e praças, que já sabem fazer isso, tá? Então, o que é que a gente faz? A empresa nos manda a solicitação de ofício ao nosso comandante-geral. O nosso comandante-geral vai verificar a possibilidade de ser feito ou não. Aí a agenda... Isso. Ressaltando, nós só fazemos palestra quando a empresa está regularizada junto ao Corpo de Bombeiros. Existem muitos casos existem muitas empresas que não estão regularizadas, que não cumprem direitinho o que determina a lei, ou o número hoje é insignificante? Não, ainda tem muitos imóveis que não está regularizado com o Corpo de Bombeiros, certo? A legislação vai mudando, né? E às vezes o imóvel é antigo e não tem feito a adaptação. Isso, exatamente. Aí entra o serviço do nosso SAT, que é o Serviço de Atividades Técnicas. Ela que é responsável para fazer essa questão da fiscalização nesse tocante. Então ela tem uma equipe treinada para tanto fazer as análises dos projetos de combate a incêndio, quanto para ir logo e fazer a vistoria para ver se está tudo em ordem. Que isso aí é para gerar os tais dos ABITs. Agora é a AVCB. AVCB? Deixou de ser ABITS, passou a ser AVCB, Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Isso também funciona para grandes eventos? Também, tanto para pequenos, grandes eventos, condomínios, shoppings, empresas, tem que ter o AVCB. Tem que ter o AVCB. E se você vai fazer alguma coisa, vai juntar 100 pessoas, precisa ter um AVCB, 1000 pessoas? Isso, porque a gente, se for um evento, o pessoal do SAT, ele vai ver rotas de fuga, vai ver saída de emergência, vai ver a questão de extintores, vai ver se o pessoal lá tem o treinamento adequado para utilização de extintores e assim por demais. Aí isso aí é missão do SAT. E quando a gente não tem sinistros muito violentos e muito fortes, é sinal de que essa parte está funcionando bem, né? Isso. Se o SAT, vamos supor, eu tenho vários condomínios aqui em Natal, certo? Esses condomínios estão sempre solicitando a vistoria do Corpo de Bombeiros. O pessoal do SAT faz a primeira análise. Se tiver tudo em ordem, é liberado o AVCB. Caso não esteja, aí é feito um relatório de pendências,
que é enviado para o condomínio, e o condomínio vai ter que sanar aquelas pendências para ser feita a liberação. Aí é estabelecido um prazo para tomar aquelas providências e sanar o problema. O prazo para daquela primeira entrada é em torno de 12 meses. Ah, tranquilo. Só que quanto mais rápido o condomínio fizer, mais rápido ele recebe o AVCB e mais rápido ele fica com a prevenção em ordem. Tranquilo, em ordem. Então, assim, o prazo, a agilidade só vai depender basicamente do condomínio. Pronto, a gente estava falando aí na questão das palestras, né? Que outros projetos e outros programas tem dentro do Corpo de Bombeiros, dentro dessa, com esse objetivo de esclarecer mais as pessoas e reduzir a possibilidade de sinistros? Certo. Para esse tocante, o nosso ponto-chave é a palestra. É a palestra. É a palestra, certo? A qual a gente vai e faz isso aí. O pessoal do SAT, ele faz já uma parte mais, vamos supor assim, operacional. Ele vai para verificar em loco se tem os equipamentos necessários para se manter aquela prevenção. Perfeito. Certo? Então, ele vai, verifica quantidade de extintores, se os extintores estão na validade, se estão lacrados, se estão com os testes hidrostáticos em dia, verifica as mangueiras, se são as mangueiras adequadas, se tem esguincho. Então ele vai fazer esta parte. É uma prevenção porque na medida que ele está fazendo a sua vistoria, ele está orientando aquele cidadão daquele determinado local para sempre manter aquilo ali funcionando, que vai prevenir o incêndio. Perfeito. Principalmente nos locais onde tem os sprinklers, que são os chuveiros automáticos. Chuveiros automáticos. Aí vamos lá para outra coisa. Tem alguns projetos, né, que os bombeiros participam também, você chama de ação social? Isso, são nossos projetos sociais. Projetos sociais dos bombeiros. Quais são eles? Nós temos o projeto Bombeiro Amigo do Peito, que trabalha na parte de aleitamento materno. Nós temos o projeto Viva Vida, que é aleitamento materno como? Certo. A questão do projeto de aleitamento materno, Amigo do Peito. Nós estamos com um convênio junto à Maternidade Januário Cico, ao Hospital da Polícia Militar e ao Hospital Santa Catarina, a qual nós temos viaturas, que nós cedemos a viatura com o motorista, e essas instituições hospitalares, elas liberam técnicos de enfermagem para a gente ir até a residência daquela doadora. E alguma doadora de leite materno. Isso, para que nessa residência a gente vai fazer a coleta. Como é o nome da coleta? É ordenha, a gente vai fazer a ordenha do leite. Eu fiz a pergunta, porque é uma coisa que a gente ri, mas é interessante, mas o nome técnico é esse mesmo, é a ordenha do leite, né? Então, a técnica de enfermagem, ela vai lá e vai explicar que tem que ser feito a limpeza, tem que fazer a limpeza da auréola, do seio, tem que fazer a limpeza do bico, do seio. Vai mostrar qual é a forma correta de fazer essa ordenha. Ou seja, toda a orientação que é necessária para se fazer isso com segurança. Isso, vai mostrar o antes da ordenha e o que fazer antes, durante e depois da ordenha. Vai mostrar como é que ela vai guardar aquele leite, certo? Na geladeira, como é que ela vai fazer. Ela vai levar o frasco. Quanto tempo o leite tem que ser transportado até a unidade hospitalar? A gente sempre faz o quê? A gente faz no dia, recolhe, depois de um dia ou dois a gente retorna, se aquela mãe já tiver uma quantidade de leite já suficiente, a gente vai lá e faz o recolhimento novamente. Então a gente sempre tem uma rota. Então a gente, nossas viaturas faz uma rota. Faz a rota de acordo com a disponibilidade das mães. Isso. A mãe informa o banco de leite materno, né, humano. Aí lá ele faz o agendamento. Então naquele dia nossa viatura com o técnico de enfermagem transfere o leite de quem tem demais para quem não tem nenhum. Exatamente. Principalmente aqueles RNs que estão em UTIs, que aí necessita mesmo, porque a mãe não tem como amamentar diretamente no peito dela. Então o tempo que o bebê fica lá dentro, então na maioria das vezes é dado esse tipo de leite. Então a maioria desse leite recolhido vai para crianças que estão em UTIs? Isso, a maioria. Mas ainda tem mães, mesmo mães que não estão com o bebê na UTI, que não tem uma grande produção de leite, ou não tem leite, solicita ao banco de leite humano. De leite também. Poxa, muito bacana esse trabalho. Tem também o de surf, né? Tem, nós temos o SUS Salva, a qual o coordenador
até um pouco tempo atrás era o Coronel Monteiro, agora quem está coordenando é o Capitão Roberto. Capitão Roberto. Isso. Esse vez ou outra a gente vê aí na imprensa, nos blogs, nas redes sociais, os bombeiros estão com surf-salva em Ponta Negra, estão com surf-salva em Tibau do Sul, lá em Pipa, estão com surf-salva lá não sei aonde. Isso é uma coisa que acontece o ano todo? É planejado. O capitão ele chega e fala, não, nesse mês a gente não tem gente suficiente para fazer o curso, certo? Porque lembrando que a gente pega o público surfista, o público que vive na praia, e eles têm que ser voluntários. Então a gente abre as inscrições, o pessoal vai lá no grupamento de busca e salvamento GBS e faz as inscrições. Aí no caso, o surfista ele é treinado para também contribuir no salvamento de banhistas? Isso, o surfista ele é treinado para fazer o resgate do afogado, utilizando a prancha dele, seja a prancha de surf, a normal, ou aquela bodyboard, aquela pequena, certo? Fazer a retirada dele de dentro da água e dar os primeiros socorros na beira da praia, até a chegada do bombeiro ou do SAMU. Então ele é treinado para fazer isso. Tá? Então, muito interessante. O nosso coronel... Existe um limite de idade para o surfista participar desse treinamento? Não. Não, se eu não estou enganado, ele tem que ter no mínimo 18 anos. Mas isso é uma informação que eu não estou Porque também até a condição dele de compleição física para poder pegar alguém e socorrer. A vantagem do surfista é que ele já tem uma boia, que é a própria prancha. Então ele entregou a prancha, a vítima fica tranquila. Ele não vai se aventurar lá para pegar onda se não souber nadar. Então ele já deixa quem está cansado na prancha e ele se vira. Isso. E ele utiliza a prancha tanto para tirá-lo quanto tirar a vítima. Então os dois saem na mesma prancha. Então tem técnicas que é passada pela equipe, que é o Coronel Monteiro, o Capitão Roberto, o Subtenente... Fugiu o nome dele agora. Não tem problema, daqui a pouco lembro. Daqui a pouco lembra. A equipe do grupamento de busca. Ao vivo acontece isso. Se fosse gravado, corta essa parte, mas agora é ao vivo, não tem como cortar. O Subtenente Mendes. Subtenente Mendes, olha aí, lembrou. Certo? Então eles têm um treinamento. O Coronel Monteiro, há uns anos atrás, ele foi fazer o curso de salvamento em mar aberto, isso no Ceará. Certo? Então ele que trouxe também essa experiência para nós aqui, juntamente com, já está na reserva, o Sargento Marques. Então ele já está na reserva, mas quem deu origem ao nosso projeto de subsalva aqui foi o Coronel Monteiro. Coronel Monteiro. Isso. Muito interessante esse projeto, muito bom. Tem alguns outros projetos ou ações sociais dos bombeiros? Nós temos o projeto também Viva a Vida. Viva a Vida. Que é um projeto onde a gente pega aqueles cidadãos na melhor idade, certo? A qual eles vão lá para o corpo de bombeiros e fazem exercício físico voltado para o padrão de vida deles. Ele pode morar em qualquer área de Natal. Se quiser ir, ele pode chegar lá. Se inscreve. O responsável por esse projeto é o Capitão Renato, certo? Ele é que é responsável por isso. Vai ser feita a inscrição, a qual nós temos um convênio com uma empresa de educação física, uma academia, se eu não estou enganado, é a AWM, certo? A qual a AWM cede os professores e orientadores, a qual todo dia de manhã, de segunda a sexta, dias úteis, eles estão lá no quartel dando essa orientação e esse exercício físico para essas senhoras. Senhoras e se quiser, senhores também. Quem for, entra no... É só se inscrever junto com o nosso Capitão Renato. Essa parte, vamos voltar para a parte de prevenção? Ou tem mais alguma coisa da área social que você quer destacar? Tem o projeto Bombeiro Mirim. Bombeiro Mirim? Vamos conversar sobre Bombeiro Mirim mais no próximo bloco. Vamos a mais um intervalo comercial e a gente volta para continuar essa conversa que está bem interessante, bem informativa aqui com o Major João Eduardo do Corpo de Bombeiros. Ele é o comandante do primeiro grupamento de bombeiros que é sediado aqui em Natal e que abrange uma boa... Eu diria que quase a metade do Rio Grande do Norte, né? Não, a metade não, mas pega um bocado, porque é quase a metade. É quase a metade, porque é Natal, é o meu grupamento, o GBS, que está englobado pegando isso tudinho. Então são dois grupamentos que pegam uma grande área. Toda. Ok, vamos ao intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Aguarde um instante só, por favor. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace.
infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Apresentadora do programa Sede Criança. Convido vocês para assistir o nosso programa aqui na TV Metropolitana. No nosso programa tem de tudo: turismo, blogueira, arte, cozinha, esporte, um monte de coisa. Você não pode perder aqui na TV Metropolitana às 14 horas todos os sábados. Um beijo, até lá! Perfumaria e limpeza, utilidade do lar. Casa Norte Atacado. Papelaria e higiene, tudo para brincar. Casa Norte Atacado. Estacionamento de graça, facilidade pra pagar. Atacado é só no nome, o varejo tem lá. Casa Norte Atacado. Venha e veja você mesmo. É fácil, fácil de encontrar. Casa Norte Atacado, o varejo mais atacado do mercado. O meu futuro acontece agora. A cada passo construo uma nova história de fazer a diferença por aqui. Alicerce para o justo e certo, um mundo novo, humano e fraterno, respeitando valores e a tradição. No Neves aprendo a ser, a conviver, a conhecer. Aqui aprendo também a fazer, para o futuro acontecer. Colégio das Neves, 85 anos educando com atitude. 3215-7100. Venha curtir um mundo de brincadeiras com a família reunida aqui no Game Station. Temos atrações inéditas como Baby Station, área com escorrego, ateliê de pintura, food trucks e muito mais. Tem também uma missão especial com os Transformers, um super simulador de corrida e o mundo de Jurassic Park e uma máquina cheia de aventura. Ainda temos um espaço exclusivo para comemorar o seu aniversário. Tudo com pagamento em 12 vezes sem juros e estrutura completa para os papais ficarem tranquilos. Game Station, um mundo de diversão. Voltamos ao programa É Por Aí e a gente continua conversando, essa conversa que está bem agradável e está muito informativa aqui com o Major João Eduardo, que é do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. Major, a gente estava falando sobre os programas sociais que os bombeiros têm. Isso. E você ia me explicar um pouco mais, detalhar um pouco mais sobre os bombeiros mirins. Como é que funcionam os bombeiros mirins? O Bombeiro Mirim é o nosso projeto mais antigo, vamos dizer assim, é o nosso carro-chefe. Hoje, porque ele já tem aproximadamente 20 anos de fundado. Já 20 anos? Já. Então, o nosso projeto Bombeiro Mirim é da seguinte forma: nós selecionamos crianças, de adolescentes, né, de 12 a 14 anos, aqui em Natal, do sexo masculino. Porém, o nosso coordenador aqui em Natal, que é o Capitão Marcelo, ele já informou que a partir do próximo ano a gente vai tanto selecionar masculino quanto feminino também. De 12 a 14 anos, para que a gente faça dê reforços escolares. Reforço escolar? Isso. Eu pensava que o menino ia aprender a apagar incêndio, mas não. Ele vai ter um apoio para, digamos assim, se desenvolver melhor na escola. Isso. Além disso, do reforço escolar, quando a gente tem pedagogos, nós temos pedagogos que vai dar essas instruções, essas aulas de matemática, português, o reforço escolar, nós temos as partes também bombeirística, a qual ele vai aprender primeiros socorros. Ele vai aprender como manusear um extintor de incêndio. Então, a gente também ensina essa parte para eles. Também. Certo? Mas não é só essa parte, é também um complemento escolar. Isso, principalmente para o complemento escolar. A criança, o adolescente, ele tem que estar matriculado em um turno. Exemplo, se a criança, o adolescente, ele está fazendo o projeto Bombeiro Mirim
pela manhã, obrigatoriamente ele tem que estar frequentando o colégio à tarde. E tem que ter notas boas. Se não tiver, não... Aí ele pode até perder a vaga. Pode até perder a vaga. Pode. Porque nós trabalhamos com um reforço escolar para que ele mantenha as notas boas. Esse projeto do Bombeiro Mirim acontece aqui em Natal, só aqui em Natal? Não, nós temos em Caicó também. Em Caicó também. Em Caicó também, certo? A qual em Caicó já tem o projeto Bombeiro Mirim com masculino e feminino. Já atende jovens dos dois gêneros. De 12 a 14 anos, masculino e feminino. Interessante. Mais alguma outra coisa nessa área que os bombeiros têm? A gente também tem o Kim na Escola, projeto Kim na Escola, que é o projeto a qual a gente vai às escolas dar palestra de prevenções, certo? O qual o coordenador desse projeto é o capitão Joilton, que ele atualmente é o comandante do grupamento da seção lá de Pau dos Ferros. De Pau dos Ferros. Que é ligada, subordinada diretamente ao 2º Grupamento do Bombeiro Militar, que é comandado pelo Major Queiroz, lá em Mossoró. Lá em Mossoró. Isso. Diga uma coisa, a gente falou aí que tem unidade dos bombeiros em Mossoró, falou em Pau dos Ferros, falou aqui em Natal, falou em Caicó e tem onde mais no Rio Grande do Norte? Parnamirim e São Gonçalo. Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Isso. Então aqui na região da Grande Natal são esses três. Natal, Parnamirim e São Gonçalo. Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Isso. Lá na região Siridó, Caicó, no oeste Mossoró e no alto oeste Pau dos Ferros. Exatamente. São nossas com unidades. Essas unidades, é possível se fazer, e com um número reduzido de pessoal, que são 500 e poucos bombeiros, Isso. Quanto é que seria o ideal para atender bem ao Rio Grande do Norte? Mas está atendendo bem, né? Com com as diárias operacionais e botando o pessoal de folga para trabalhar. Isso, a gente consegue dar não vou dizer o atendimento 100%, mas a gente dá um atendimento excelente à população, certo? O ideal pela lei 230 da emancipação de 22 de março de 2002, o nosso efetivo era para ser 1.065 militares. Só que já está um pouco defasado. Como eu falei para o senhor... Tem a metade, né? Tem 500 e poucos, 60, 500 e poucos. O nosso comando, juntamente com a staff de oficiais que está planejando a LOB, que é a Lei de Organização Básica, eles estão revendo esse número, que ainda não posso dizer concreto, com certeza qual é o valor. Mas é uma coisa que está sendo estudada. Está sendo estudado, o nosso staff de oficiais com o comandante, juntamente com o governo do estado. Então ele está vendo isso aí para ver se a gente consegue aumentar esse número. Atualmente a gente está com a formação de praças, formação de soldados de 95 militares. 95? Isso. Que já é um bom número. Já, então... Ou seja, a gente tem aí quase perto de 20% do efetivo atual. Isso. Então a gente está com esses 95 militares sendo formados aqui em Natal e nós ainda temos, se eu não estou enganado, são 12 oficiais sendo formados na Paraíba. Na Paraíba. Só que a formação de oficiais são 3 anos. Então, e a formação das praças são 10 meses. Tem formação de oficiais aqui no Rio Grande do Norte? Ainda não. Ainda não. Na Paraíba já tem. Já tem. Nós não temos aqui porque nós não é que nós não temos a estrutura, certo? A gente tem a estrutura de colégio, certo? Mas a gente não tem a estrutura humana, a parte humana para ministrar aula e manter o funcionamento normal do quartel. Que os instrutores nossos, eles são os comandantes dos batalhões, eles são os chefes de seções, então a gente tira ele naquele momento para dar instrução e retorna. Então a gente não tem essa disponibilidade ainda total. Ô Major, tem uma coisa que eu lembrei aqui agora, às vezes a gente vê uma simulação de sinistro em aeroporto. Já aconteceu aqui, eu me lembro que tinha acontecido já nesse aeroporto antigo aqui, parece que no novo já teve uma vez, já teve uma vez. Mas eu também já vi outras simulações de sinistro em evacuação de edifícios altos em Natal. Regularmente esses treinamentos são realizados. É uma forma mais de demonstrar para a população como ela pode, digamos assim, em tese, se comportar numa hipótese de algum sinistro. Isso. Quem fez recentemente esse tipo de sinistro foi a UNP. Se não estou enganado, o UNP da Salgado Filho. Da Salgado Filho, eu acho que era esse que eu estava lembrando, eu não lembrava exatamente onde era. Uma evacuação como se estivesse tendo um incêndio. Aí elas informam, como é um treinamento, elas informam para o Corpo de Bombeiro para ver qual o tempo de resposta. Nós, o Corpo de Bombeiros, se nós quisermos, nós também podemos fazer esse treinamento. Mas aí a gente tem que, vamos dar um exemplo, no Midway,
entrar em contato com a gerência do Midway, com o técnico de segurança, para acertar tudo direitinho para que a gente possa fazer. A gente pode chegar e fazer de imediato, então a gente tem que ter esse apoio. Mas o ideal é que as empresas procurem o Corpo de Bombeiro, como fez a ONP recentemente, para fazer essa simulação. Para fazer essa simulação, que a gente vai dar todo o apoio. A gente pode dar o apoio na parte do deslocamento da viatura nossa para ver o tempo de resposta. A gente, dependendo da condição, a gente pode dar o apoio na parte de treinamentos, mandar um militar nosso para dar uma palestra, explicar como se faz, explicar o que é uma rota de fuga, que o mais importante é a pessoa saber como se comportar na rota de fuga. Isso no caso da população em geral, né? Se você está dentro do shopping, ao princípio de um sinistro, você saber por onde se proteger. Isso. A rota de fuga é mais para isso, para proteção. Isso. E mais recentemente nós tivemos um Natal Shopping. No Natal Shopping também foi realizado um treinamento desse. Eles entram em contato com a gente faz tudo isso aí. Só que o Natal Shopping ele faz uma coisa assim, mas o ano passado foi como se tivesse um atentado à bomba. Entendeu? Esse ano... Ou seja, você pode simular o princípio de incêndio, atentado à bomba, ou qualquer outro tipo de sinistro. Isso, né? Mas para nós aqui é a parte de incêndio. Aí o atentado à bomba é mais com a PM, com a Polícia Federal, que tem o pessoal antibombas. A gente vai mais para a questão de quando tem o incêndio, a simulação de incêndio. Mas qualquer dessas situações, se uma empresa ou se um centro comercial quer fazer, é só entrar em contato com os bombeiros no caso de incêndio. Isso, vai ser, eles mandam um ofício normalmente para o Corpo de Bombeiros e a gente aí se acerta, programam e a gente faz reuniões para explicar como é que é, como eles pretendem fazer, tem que saber também como aquele local quer fazer para ver se vai ser viável ou não. Muitas vezes ele quer utilizar coisas que não é necessário, que não é viável, certo? Exemplo, vamos pegar o shopping, não vamos falar aqui o shopping qual, o shopping B. Na hora, eles fazem sempre, na maioria das vezes, na hora que o shopping está fechado, de 8 às 10, certo? Aí eles contratam figurantes, ou até mesmo os próprios funcionários. Então, o que é que a gente vai fazer o treinamento? A gente vai fazer o treinamento para os funcionários que vão orientar aquele público, consumidor que está lá. Para sair, senão vira Deus dará, né? Todo mundo correndo e ninguém sabe. Então, o funcionário tem que orientar. E sempre que não é esse tipo de treinamento, aí as pessoas saem pisando outras, quem cai, sai. Aí, pronto, se a gente faz um treinamento desse e não faz o treinamento, o pessoal não fica bem orientado, quando for no real, o que é que vai acontecer? Aquele pessoal que fez o treinamento, que não teve a orientação adequada, seja por nós ou pelo próprio pessoal do shopping, certo? Mas a gente não responde, a gente foi lá e deu a orientação adequada. Só que nesse treinamento foi outra empresa fazer essa orientação. A gente não sabe qual o teor, se a orientação foi feita direito, adequadamente. De acordo com as condições daquele centro comercial. Isso. Aí aquele pessoal que trabalha lá não vai saber dar orientação na saída, vai sair todo mundo correndo e pode ter um pisoteamento, alguém sair machucado. Então isso é que a gente tem que sempre E se a gente raciocinar que nesses ambientes, nesses lugares, tem pessoas de várias idades, ou seja, tem o adolescente que está aí com o seu vigor físico tranquilo, mas também tem pessoas de mais de 60 anos, 70 que... Tem os cadeirantes, que tem problema de locomoção, que usa muleta, tem um pessoal que está acidentado, vamos supor, com uma perna engessada. Então a gente tem que pensar em todas a área, não pode pensar só, não, no meu shopping só eu vou ter público infantil, então eu tenho que trabalhar só com público infantil, certo? Mas eu vou ter as mães, vou ter as avós, vou ter as cuidadoras e aí assim por demais. Ô Major, o bombeiro é sempre alerta? Sempre. Sempre alerta? Até pegando o gancho dos escoteiros. Até pegando o gancho dos escoteiros. A gente trabalha 24 sempre horas alerta. Por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ou seja, em qualquer situação o bombeiro está ali como se fosse no sobreaviso. Nós estamos sempre no sobreaviso. Não é como se estivesse, não, estamos. Nós temos viaturas no quartel aguardando o chamado. Nosso serviço é diferente da PM. Preparado. O nosso serviço é diferente da PM, porque a PM ele está na rua fiscalizando. A gente fica quartelado esperando ser acionado. Certo? Então eu estou com o meu ABT lá, acionou o incêndio, a gente sai. E o tempo de resposta da gente, dependendo da distância, a gente tem que chegar em no máximo
8 a 10 minutos. 8 a 10 minutos. Se ultrapassar disso, a gente pode ser pior lá. Pode ser pior, e o trabalho até para controlar um incêndio, alguma coisa, é muito maior. Graças a Deus, hoje em dia, a população, quando escuta a sirene nossa, eles estão abrindo e os carros estão passando tranquilamente. Graças a Deus, a população há um espírito colaborativo, né, da população nesse sentido. Isso. Quando escuta a sirene nossa, a via, o pessoal dá um jeito de abrir para o nosso caminhão passar. Ô Major, o trabalho dos bombeiros, a gente tem também aí o trabalho de salvar-vidas, já nas praias, também nas lagoas, aqui perto de Natal. Todos os mananciais de água nós temos trabalhado. Então em rios também. Rios. O problema é só a questão que a gente falou no início, efetivo. A nossa vantagem hoje em dia é que com o projeto Surf-Salva nos dá um apoio. Então, ou seja, em várias praias vocês têm apoio dos surfistas, que acaba sendo uma prévia do atendimento antes do bombeiro chegar. Eles fazem um trabalho voluntário, certo? Ele está ali na praia, já está num ambiente, vamos supor assim, um ambiente de trabalho do surfista, né? Que é a praia, vamos dizer assim. Então, se ocorrer algum afogamento, ele estando ali, com treinamento, ele pode dar o primeiro socorro tranquilamente. A retirada da vítima da água com a técnica correta, que ele é ensinado pelos nossos oficiais e praças do grupamento de busca e salvamento, faz a retirada e o atendimento também correto do APH à beira da praia. Me diga uma coisa, o que é que gratifica mais ao bombeiro? Salvar a vida. Principalmente salvar a vida e os bens. Se for no incêndio, a vida e os bens. E os bens das pessoas. Se for no afogamento, a vida. Se for num... Depende do tipo de evento. Né? Principalmente a vida. Ou seja, é ter sucesso naquilo que está fazendo. Exatamente. Agora, eu vou fazer outra pergunta, você me responde depois do intervalo comercial. Certo. E qual é o maior, digamos assim, eu não diria o problema, mas qual é o motivo que pode frustrar um bombeiro militar? Mas me responda depois do intervalo comercial. Vamos a mais um intervalo, depois a gente volta para continuar essa conversa que está bastante informativa, muito interessante, sobre como funciona a estrutura dos bombeiros militares do Rio Grande do Norte, o Corpo de Bombeiros, que apesar de um quadro deficiente em termos de número de efetivo, mas tem feito um bom trabalho aqui no Rio Grande do Norte, quando é necessária a sua atuação. Aguarde um instante só e já voltamos. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O Detran facilita para você. Aproveite esta oportunidade de quitar todos os seus débitos. Não perca essa chance, parcele em até 12 vezes. E tem mais, com parcelamento Detran, você pode usar o seu cartão de crédito. Dirija-se hoje mesmo ao Detran mais perto de você e fique com 0 de débito. Detran RN e Governo do Estado. O melhor das Serras Potiguares em um só lugar. Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para as serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins. Rua Coronel Cristalino, 118, Centro, Martins. 84-3391-2299. Que tal aproveitar a moda com estilo? Na Exclusiva Acessórios tem um mundo de variedades para você. Bolsas, bijuterias e muitos acessórios. Além de uma grande variedade de maquiagens das melhores marcas. Exclusiva Acessórios. Estilo e elegância para você. Vem pra Exclusiva, vem! Avenida Rio Branco, 525, Cidade Alta, em frente ao Banco do Brasil.
Voltamos ao programa É Por Aí e hoje a gente está conversando aqui com o Major João Eduardo, que é do Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Norte, e a gente já passamos aqui nessa entrevista, que está muito boa essa conversa, eu estou achando ótima, porque a gente está esclarecendo ao nosso telespectador sobre questões que são muito importantes para se evitar sinistros. E no bloco anterior, depois da gente falar sobre vários programas sociais que os bombeiros têm, sobre a ação do Corpo de Bombeiros, sobre prevenção, eu perguntei ao Major o que é que mais o gratificava, que mais gratificava o bombeiro militar. Ele disse que era salvar vidas e, estando com vidas salvas, salvar patrimônio também das pessoas, no caso de sinistro de incêndio. Mas eu perguntei, e qual é a situação que mais frustra o bombeiro? Nós temos duas. A primeira é perder um companheiro em combate, como recentemente, há uns 2 anos mais ou menos, ou um pouco mais, nós perdemos um militar nosso que durante o combate, na hora que ele foi fazer a sinalização para que o pessoal do veículo diminuísse para não ocorrer acidente, ele foi atropelado. Se não estou enganado, o nome do cabo nosso era o cabo Damasceno, certo? Há uns 2, 3 anos atrás. E a outra é perder a própria vítima. Você está trabalhando e termina perdendo ela. Esse é o motivo de frustração mesmo. É onde a gente fica mais abalado. Uhum. É a perda do nosso companheiro no trabalho e a vítima que a gente está salvando. Ô Major, aí mudando um pouquinho, a gente não tem grandes sinistros aqui no Rio Grande do Norte, como ultimamente tem se registrado em algumas áreas. A gente vê do mundo, né, por conta da internet, a informação chega a qualquer momento, mas como aquele caso absurdo, ainda considerado um absurdo, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né, da boate, né? Isso se deve, em tese, aqui, porque os mesmos equipamentos, em tese, de lazer, de concentração de pessoas, de eventos, acontecem aqui também. Isso. É o trabalho preventivo que está contribuindo para isso? A gente aqui no nosso estado, no nosso SAT, o nosso Serviço de Atividades Técnicas, ele é muito atuante. Uhum. Então a gente está sempre, os nossos vistoriadores, os nossos militares vistoriadores estão sempre fazendo a parte dele, que é a parte de prevenção. E se for o caso, até interdita, até consertar, eu já tenho que consertar. Já aconteceu. Já foi aí tem gente que não entende, mas tem que passar por isso. Nós já interditamos festas, nós já interditamos locais de aglomerações de gente, nós já interditamos vários tipos de locais. Mas sempre pensando na proteção das pessoas. Sempre e obrigatoriamente na prevenção. Eu não posso fazer de outra forma. Então, se o meu pessoal do SAT está indo fazer essa vistoria, ele está pensando no bem-estar daquele pessoal que está indo para aquela festa. Do coletivo. Do coletivo. Eu não vou pensar no meu, eu vou pensar no todo. Então, eu vou para lá e vou fazer a análise. Se eu verificar que a porta de saída de emergência não tem abertura suficiente para a passagem do público, se eu observo que não tem um treinamento, possível sinistro. Se eu observo que o pessoal não tem treinamento, se eu observo que não tem material de prevenção adequada, qual material de prevenção adequada que a gente utiliza nessas casas de shows? Na maioria das vezes é extintores. Então a gente vai e faz a interdição. Se ele não tem entrada com um projeto de combate a incêndio em tempo hábil, então tudo isso são métodos que o efetivo do SAT, certo? Ele tem como atuar na interdição daquele evento. Perfeito. Vou mudar de assunto agora para uma outra coisa. A gente falou aí sobre incêndios que tem esse fogo nas matas aí, que acontece, principalmente nesse período mais seco agora, acontece com mais regularidade, ou seja, há uma incidência bem maior. Mas há também um incêndio que às vezes a gente vê e fica preocupado, mas parece que é um incêndio controlado, é a queima da cana-de-açúcar para coleta com queima, né? Ainda existe isso aqui no Rio Grande do Norte? Pela legislação ambiental não pode ocorrer. Não pode mais ocorrer? Não pode ocorrer. Que eu saiba, não existe. Aí hoje não existe mais. Se existir é criminoso, está contra a lei. Está contra a lei, porque a legislação não permite. Certo? Porque causa muita fumaça, poluição e, principalmente, na maioria das queimas de cana-de-açúcar, a plantação está às margens da rodovia. Então, cria aquela fumaça que pode causar algum acidente. Onde tinha muito isso era ali em Goianinha, na fábrica Estivas. Certo? Hoje em dia não tem mais. Certo? Pelo menos que nós saibamos, não tem mais.
certo? Eles estão fazendo a retirada normal. Eles faziam isso para quê? Diziam que liberava o açúcar, se não estou enganado. Além de fazer a limpeza da cana, liberava mais facilmente o açúcar. Mas isso hoje em dia não se utiliza. Não se utiliza mais, tem que ser, a cana tem que ser cortada mesmo verde. Isso. Então, hoje em dia, não temos nenhuma informação disso. Certo? Para os casos qual é o número dos bombeiros? 193. 193. 193. 193 ligam para qualquer tipo de emergência, eles... Isso. Dentro da área evidentemente, do que é previsto para atendimento dos bombeiros. Isso. Hoje em dia nós temos a central conjunta com a PM e com a Polícia Civil, que é o CIOSP. É o CIOSP. Isso. Então, a ligação para os bombeiros é 193, mas se por algum acaso não conseguir no 93 ligar 190, a gente vai atender normalmente. Mas um número explosivo... 193, 192 e 190 atende. 192 eu acho que não mais. O SAMU, se eu não estou enganado, ele saiu do CIOSP e está lá Tá separado. O SAMU Metropolitano tem a base dele, o SAMU Natal tem a base dele. Tem a base também separada. Só bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil e ITEP. Que é lá no CIOSP. Está dentro do CIOSP. Dentro do CIOSP. Então, se ligou um exemplo, uma ocorrência de polícia, a qual necessitou do bombeiro, ali mesmo ele já direciona. Ali mesmo, dentro do CIOSP, já sai a solução completa. Porque dentro do CIOSP eu tenho operadores de telemarketing, vamos dizer assim, que recebem ligações que são bombeiros militares nossos. Então, quando chega essa ligação, caiu na PM, a PM transfere para o bombeiro, a gente colhe os dados e já manda as viaturas, tanto PM quanto bombeiro. Então a gente consegue esse trabalho em equipe. Então essa central única do CIOSP então funciona para agilizar os atendimentos. Exatamente. Antigamente que eu tinha o COPOM, que era o Central de Operações da Polícia Militar, eu tinha o COBOM, que era a Central de Operações do Bombeiro Militar, cada um diferenciado. E se acontecesse aqui, o COPOM tinha que entrar em contato, perdia tempo. Hoje não, é tudo no canto só. Aconteceu, já agiliza o atendimento, a necessidade da população. E o próprio militar que está lá recebendo essa ligação, se ele identificar, ele já pode mandar. Ele mesmo já aciona. Já aciona Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, ITEP, já está acionando. O que é necessário, pela experiência que ele tem, ele já aciona. Já aciona. A partir dali. Exatamente. Então a gente ganha tempo. A gente está caminhando aí para o verão, né? Isso. A gente já falou aqui que alguns incêndios em vegetação têm acontecido não só dentro das cidades, como também em áreas rurais. Qual é a principal dica do Corpo de Bombeiros para que a população evite ou identificando o princípio de alguma coisa, tem como o próprio cidadão começar um combate, alguma coisa assim, a um incêndio? Tem. Todo cidadão ele pode dar início ao combate ao incêndio, certo? Lógico, ao princípio do incêndio. Incêndio propriamente dito, aí é melhor acionar os profissionais da área, né? Vou dar um exemplo. Meu vizinho começou a juntar folha, começou lá, quando foi até a folga eu consigo evitar. Não faça não, vamos juntar aqui e colocar. Vamos esperar o recolhimento, da companhia de lixo. Ou eu não notei, mas ainda está aquele fogo pequenininho, eu vou lá e apago com a mangueira de jardim mesmo, jogo água, então saio batendo com vassoura, alguma coisa para abafar. Vai na estrada, vê um capim queimando ali do lado, o ideal é parar o carro e apagar aquele incêndio. Não, aí já não aconselhamos fazer isso, porque... Aí vai embora e chama os bombeiros. Como a estrada, o capim da estrada ele está muito mais seco, então ele pega fogo muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, nessa parada, eu posso estar identificando um foco aqui, mas eu já tenho um grande incêndio ao redor. Que pode Aí esse incêndio pode me complicar através da emissão de fumaça. O melhor é ligar para os bombeiros e avisar. Aí é melhor informar via 193. Liga para 193 e avisa. Aí é melhor fazer dessa forma. Mas eu estou em casa, meu vizinho começou, eu tenho como orientar. Pedir para ele apagar. Certo? Ou então ele saiu, eu vi lá, eu vou lá e apago. Se for na parte fora da residência dele, que eu não posso adentrar a residência dele. Dentro de casa, como é que as pessoas podem fazer uma coisa que seja assim, um conselho que seja normal, para a pessoa adquirir aquele hábito no dia a dia para evitar incêndio? Como é que deve ser? Primeiramente, sempre verificar o fogão, se todas as bocas estão fechadas. Quando for sair, vai lá e fecha o registro do gás. O geral. No bujão, lá sempre tem aquele registrinho, você fecha o registro.
Mesmo assim, ainda verifica se todas as bocas do fogão estão fechadas. As tomadas, de preferência, tirar todos aqueles eletrodomésticos que não há necessidade de estar ligado. E ficar ligado na tomada. Exemplo, então, televisores. Desconectar da tomada. Micro-ondas. O próprio fogão elétrico. Então, você pode deixar ligado aí uma geladeira. Mas os outros eletrodomésticos você desliga. Porque você alivia a carga no sistema. Certo? Então, o que a gente aí diminui o risco de um curto-circuito. Exatamente. Quando for sair, vou trabalhar, se eu não ficar ninguém em casa, eu observar se o ventilador está desligado, se eu desliguei o ar-condicionado, se eu desliguei a TV. Sempre isso porque muitos incêndios ocorrem. Eu deixei o ventilador ligado, ele sobrecarrega, aquece demais se der um problema. Por exemplo, o ventilador parou de girar, mas o motor está funcionando, ele está soltando faísca. O motor vai aquecer, vai chegar uma hora que vai inflamar, pegar fogo e pode causar um grande incêndio. Então a gente tem que sempre observar isso aí. A gente já foi para incêndios que começou dessa forma, um ventilador muito velho, em lojas, aonde o funcionário esqueceu o ventilador deixou ligado à noite e aí o ventilador deu essa pane, parou de girar a hélice, porém ele continuou ligado, então veio pegar fogo e dar perda total para aquele local. Ok, olha, o tempo passa rápido e quando a gente está conversando sobre um assunto que é interessante, como é este de prevenção a incêndios, ele passa muito mais rápido. A gente já está passando das 5 horas, eu quero agradecer a presença aqui do Major João Eduardo, que prestou ótimos esclarecimentos aqui para o programa. É por aí para você, nosso telespectador. Obrigado, Major, pela sua participação aqui. Obrigado aqui ao senhor, né, por essa oportunidade de a gente mostrar o trabalho do Corpo de Bombeiros e orientar a população do nosso estado para evitar males maiores, né? Com certeza. Olha, parabéns ao trabalho do Corpo de Bombeiros, viu? Obrigado. Obrigado, e agradecendo aqui ao Major João Eduardo, nós agradecemos também especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Lembrando também de agradecer ao Ocean Palace Hotel. Diretor, lá no Ocean Palace Hotel nós temos 5 restaurantes que atendem aos clientes daqui de Natal, não é só para os hóspedes não. A gente tem lá o Sunrise Coffee Shop, que funciona 24 horas, tem também o Ocean Grill, que funciona a partir do meio-dia até as 18 horas. Lá também funciona o Sushi Bar, lá na beira da praia, a partir das 18 horas também até meia-noite. Tem o La Luna, pizzaria maravilhosa, que tem, além de pizzas, outras massas, das 18 horas até as 24 horas. E o restaurante francês Le Soleil, que é um restaurante fantástico, tem pratos maravilhosos, como esse carré de cordeiro dessa fotografia que você está vendo agora. E lembrando que aos sábados tem a feijoada 5 estrelas no Ocean Palace Hotel, que é coordenada pelo crítico de gastronomia, eu estou falando de Marcelo Diebe. Muito obrigado mais uma vez, obrigado Major, obrigado a você telespectador. Na sequência você fica com a Tarde é Show, diretamente dos estúdios da Rede Brasil, em São Paulo, com a Nani Venâncio. Às 19 horas tem Hermano Henning e Camila Schmidt, com o RB Notícias, os comentários de Ney Gonçalves Dias e as notícias do esporte com Fernando Vanucci. E amanhã, 13 horas, aqui em Natal, SOS-RN com Genésio Pitanga. E às 16 horas, mais um programa É Por Aí e a Proteção de Deus. Até lá!